Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Turma, gravando uma videoaula aqui para poder estar corrigindo a atividade número 3 desse segundo bimestre, né, sobre as leis ponderais, certo, pessoal? Lembrando, pessoal, que as leis ponderais são aquelas leis que vão ditar algumas características, né, de uma reação química. Você tem aqui a lei de conservação da massa, ou lei de Lavoisier, que diz o seguinte: em uma reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, ele é autor daquela famosa frase que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? O que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu pegar, por exemplo, uma reação de mercúrio metálico, né, ele reage com oxigênio para a produção de óxido de mercúrio, que é um elemento com uma substância química, né? Se eu tenho aqui, ó, se eu pegar 100,5 gramas de mercúrio metálico, ele reagir com 8 gramas de oxigênio, a formação do óxido de mercúrio, que é a junção do oxigênio com o mercúrio, vai ser o que? 108,5, ou seja, vai ser exatamente a soma, né, das massas dos reagentes. Essas substâncias que ficam antes desse sinal, antes dessa seta, são chamadas de reagentes porque elas vão reagir entre si e formar o produto, que são as substâncias depois da seta, certo? Então, de acordo com a lei da conservação da massa, quando a gente está trabalhando com a reação química ou qualquer acontecimento químico na natureza, você não vai observar surgir ou desaparecer nada na natureza. Tudo vai se transformar, certo? Aqui a gente teve a mistura do mercúrio com oxigênio e formou uma substância de mercúrio com oxigênio. Não tem como eu pegar o mercúrio e o oxigênio e formar ouro. Isso é impossível. Eu faço o quê? Eu junto os dois para formar uma nova substância. E a massa dos dois que estavam aqui, né, como reagentes, somam-se para formar a massa do produto. Isso aqui é uma regra da natureza, certo? Essa é a primeira lei, a lei da conservação da massa. E depois, pessoal, a gente tem a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, que diz o seguinte: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Ou seja, é aquele exemplo que eu falei para vocês do bolo. Se eu tenho uma receita para produzir 1 kg de bolo, se eu quero produzir 2 kg de bolo, eu vou ter que dobrar toda as quantidades das substâncias, né, dos ingredientes para a produção do bolo. Aqui a gente tem um exemplo aqui da água que sofre hidrólise produzindo gás hidrogênio e oxigênio. Se eu pego 4,5 gramas de água e faço esse processo de hidrólise, ela vai produzir 0,5 gramas de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Agora, se eu dobro a quantidade de água, eu tinha 4,5 e agora eu vou para 9 gramas, ou seja, eu dobrei a quantidade de água, a quantidade de hidrogênio formada vai ser o dobro, exatamente o dobro, e a quantidade de oxigênio, que era 4 gramas antes, agora vai ser 8 gramas, ou seja, exatamente o dobro. E assim a gente vai observar sempre que a gente dobra um dos componentes aqui da reação química. Aqui de 9 foi para 18, né? Aí foi produzido, antes estava produzindo 1 grama, agora como eu dobrei, produz 2 gramas e produz, antes estava produzindo 8 gramas de oxigênio, agora produz 16, ou seja, dobrou, né, essa quantidade. E essas são as leis ponderais, né, pessoal? Eu respondi esse exemplozinho aqui para vocês e passei, né, algumas questões que a gente vai estar corrigindo agora. A número 1 fala o seguinte: determine os valores de x, y e z nas tabelas abaixo. Ou seja, você tem aqui a experiência, né? O que é a experiência? É você pega o carbono mais o oxigênio, certo? E produz gás carbônico. Essa reação química de carbono, onde que a gente encontra carbono? É o carvão, né? Reação que acontece na queima do carvão. O carvão ele precisa entrar em contato com o oxigênio e ele produz gás carbônico, aquela fumaça que sai, né, na churrasqueira, beleza? Só que aquela fumaça mistura com a gordura da carne, por isso tem aquele cheiro bom, né? Mas se não tivesse a carne, quando você está só queimando o carvão antes de pôr, você vai observar essa reação do carbono reagindo com o oxigênio formando gás carbônico. E aqui diz o seguinte, que 12 gramas de carbono reagiram com 32 gramas de oxigênio. De acordo com a lei de Lavoisier da conservação da massa, então a massa de gás carbônico tem que ser exatamente o quê? A soma das massas dos reagentes, do carbono e do oxigênio, porque o gás carbônico é a junção do carbono com o oxigênio. Então, nesse sentido, pessoal, X vai ser o quê? X vai ser igual ao quê? A 12 mais, eu vou colocar de fora aqui, não vou colocar aqui não, vou colocar aqui, ó. X vai ser o quê? Vai ser igual a 12 mais 32, que vai ser igual ao quê? A 44. Ou seja, o valor de x aqui é 44.
certo? Então agora eu tenho aqui a primeira experiência, tem todos os valores, então a partir dela é fácil achar os outros, né? Tá vendo que aqui, ó, de 12 passou para 2,4, certo? Então de 32 vai passar para quanto, pessoal? Não sei, mas foi produzido 8,8 gramas. Então, pessoal, o gás carbônico foi produzido 8,8 gramas, então a massa de oxigênio só pode ser o quê? A massa do gás carbônico menos a massa do carbono, certo? Então Y aqui, pessoal, vai ser simples, né? Simples aqui. Não precisa nem pensar muito. Você pega aqui que 8,8, porque é a massa total, né, que é a junção do oxigênio e do carbono, menos o valor do carbono, certo? E esse valor aqui vai dar quanto, pessoal? Vai dar 6,4, não é mesmo? Y vai ser igual a 6,4. Se tiver alguma dúvida, é só pegar a calculadora. Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho, só para não ter dúvida, né? Você tem aqui 8,8 menos 2,4, 6,4, certo? Então, pessoal, já achamos o valor de Y. E Z? Z é a mesma coisa, pessoal, né? Você tem aqui a massa do gás carbônico é 22, a massa do oxigênio é 16, logo a do carbono vai ser quanto? Vai ser 22 menos 16, né? Porque sempre tem essa relação. Então, Z aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 22 menos 16, certo? E isso dá quanto, pessoal? Aqui ó, na calculadora, só para não ter erro nenhum, né? 22 menos 16 dá 6, certo? Então a massa de carbono aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 6, certinho? Tá aí respondido então, turma. Qualquer dúvida, né, nessa questão aqui é só me procurar. Aqui, pessoal, na número 2, ela é bem simples também. Ela vai trabalhar o quê? Uma regrinha de 3. Você vem aqui e fala o seguinte, 20 gramas de cálcio reagem com bromo, produzindo o quê? 100 gramas de uma substância. Que massa de cálcio é necessária para reagir completamente com 5 gramas de bromo? Vamos ver aqui, turma. Você tem o quê? Cálcio reage com bromo e forma o quê? Forma uma substância, certo? Até aí tudo bem, né? Substância. Quanto de cálcio que reage? Aqui são 20 gramas de cálcio, vão reagir com quanto, pessoal? Vão reagir com 100 gramas de bromo, certo? E vão produzir o quê? Né? Produzindo 100 gramas de uma substância, perdão. Né? Vão produzir o quê? Vão reagir com X de bromo, né? Produzindo o quê, pessoal? Produzindo 100 gramas de uma substância. Quanto que vai ser esse X, pessoal? Vai ser 100 menos 20, né? X aqui de cabeça a gente já sabe responder que vai ser 80 gramas. Aí fala o seguinte, que massa de cálcio, né? Então aqui continuando a equação, que massa de cálcio, vou colocar como valor de Y, vai ser necessária para reagir completamente com 5 gramas de bromo, né? Então, a gente não sabe. E quanto que vai o valor da substância aqui? Também não sei, mas preciso, pessoal, preciso saber? Não, não preciso saber. Por quê? Eu tendo essas informações aqui, eu consigo montar uma regrinha de 3. Ó, 20 gramas de cálcio reage com 80 gramas de bromo, né? Então, Y, quantidade de cálcio, vai reagir com 5 gramas de bromo, né? Então, eu monto uma regrinha de 3 aqui e fica fácil de responder, né? 20 reage com 80, né? Então, Y aqui vai reagir com 5. Monta a regrinha de 3. 20 vezes 5 dá o quê? Dá 100, né? 100, vou colocar aqui. 80 vezes Y dá 80Y, que vai ser igual a 20 vezes 5, que dá 100, certo? Agora o Y está multiplicando, né? O 80 está multiplicando o Y, ele passa dividindo o 100, certo? Então aqui a gente tem o que? 100 dividido por 80, certo? A resposta então vai ser Y igual ao que? Vamos fazer aqui na conta. 100 dividido por 80, beleza? Certo? Dá 1,25.
Aqui, ó, 1,25 gramas. Ou seja, para reagir com 5 gramas de bromo, eu preciso de 1,25 gramas de cálcio, certo? Aqui, na número 3, a gente tem uma outra regrinha de 3, certo? Tá vendo aqui, ó, que 3O2 formam 2O3. Aqui tem todo um textozinho falando que isso aqui é a reação do oxigênio se transformando em ozônio, né? Esse ozônio é a substância que tem na nossa camada de ozônio, que evita com que que os raios ultravioletas prejudiciais à saúde entre para a camada, entre para a Terra, né, para a camada de gás da Terra e alcance a gente. Né? É aqui está falando, se submetermos 60 litros de O2 a esse processo, qual será o volume de ozônio que podemos obter? Pessoal, está vendo aqui que são 3O2 formando 2O3? Então a relação aqui é de 3 para 2, não é? Então eu faço uma regra de 3. 3 para 2. Coloquei errado aqui, deixa eu corrigir. 3 para 2. Logo, se eu tenho 60 aqui, eu vou produzir quanto aqui de ozônio? Eu vou produzir X, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3x vai ser igual a 60 vezes 2, que dá 120, certo? Aí aqui, x está multiplicando, ou 3 está multiplicando x, ele passa dividindo 120. Regrinha de 3 básica, né? 120 dividido por 3 dá o quê? 40, não é mesmo? Resposta aqui da número 3. E a gente tem a número 4, que ela é bem parecida com a nossa número 1. Só para poder fixar aqui, fala o seguinte. A tabela a seguir com dados relativos à equação citada refere-se a duas experiências realizadas. Então, podemos afirmar que os valores de x e y são... Vamos lá. Primeiro, C mais O formando CO2, certo? Reaçãozinha aqui, tranquila. Aqui está falando 12 gramas de C reage com 32 gramas de O. Então, o valor de CO2 vai ser o quê? O CO2 é o produto, turma. Se o CO2 é o produto, então ele é a soma dos reagentes. Então, X aqui vai ser nada mais, nada menos que 32, ou 12 mais 32, que dá 44, certo? Essa é a resposta aqui do valor de X. E agora o Y. O Y é a massa do O2. Eu sei a massa do O2? Do O2 aqui nessa segunda experiência? Não, mas eu sei a massa do carbono e eu sei a massa do CO2. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, 12 reage com 32, logo 36 reage com Y. Faço uma regrinha de 3. Ou eu faço mais simples, que é pegar a massa do produto, né, que é a massa final, significa que é a massa da soma de Y com 36, e subtraio por 36, que é um jeito mais simples de fazer. Né? 132 menos 36. Isso aqui vai dar quanto? Vamos pegar a calculadora aqui para não ter erro. 132 menos 36 vai ser igual a 96. A resposta, então, Y é igual a quanto, pessoal? 96 gramas. Ou seja, 36 gramas reage com 36 gramas de carbono reage com 96 gramas de O2, produzindo 132 gramas de CO2. Beleza? Então, tá respondido aí, pessoal. Essa é a atividade que eu passei para vocês. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor, né, sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida é só me procurar. Estou marcando aqui, né, as respostas finais de todos, só para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem, certo? E tá respondido aí. Turma, qualquer dúvida é só me procurar. Tchau, tchau.